Oi, gente, mais uma vez aqui com vocês do nosso desafio. E hoje eu tô feliz porque a gente atingiu o 10º livro, né, de toda essa série aí de um livro por semana. A gente quer atingir a marca aí dos 50 livros. E dizer que eu fico muito feliz de ler os comentários, de saber que tem gente que tá gostando, sabe, que estão acompanhando os vídeos. Isso pra mim é fundamental, porque a ideia é fazer com que isso seja útil para as pessoas, né? Então vamos lá, o livro de hoje é um livro muito legal, assim, um livro bem fininho, de uma autora, assim, que ela vem de uma linha, assim, bem assim, de John Fortune, sabe? Que é a Dolores Ashcroft Novick. E o livro dela, que nós vamos abordar hoje, é O Ritual na Magia e no Ocultismo. Tá? É um livro, como eu falei pra vocês, ó, bem fininho, pequenininho, da editora Cultrix, Pensamento Cultrix, pequenininho, assim, compacto. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição de 82, né? É uma edição de 82. Eu me lembro que eu comprei esse livro e eu fiz direito. E eu ganhei um vale presente dos meus colegas de sala, né? E eu fui na Saraiva, em vez de gastar com livros de direito, eu gastei com um monte de livros de bruxaria, né? E assim, mas eu não me arrependo, porque todos os livros que eu comprei foram ótimos. E esse aqui é um deles, tá? E a Dolores, ela tem um conhecimento muito grande de cabala. Então, inclusive o outro livro, A Árvore do Êxtase, é um livro sobre magia sexual, com deuses pagãos e cabala. Então, assim, calma, aguardem que vocês terão a oportunidade de conhecer esse livro, quem não conhece. A Dolores hoje, ela é uma das cabeças de uma ordem ocultista, que é a Servants of the Light, que é então, como eu falei pra vocês, é uma ordem filosófica, uma escola que, né, lida com esoterismo, ocultismo, essas coisas. E passou a sua vida, realmente dedicou a sua vida ao estudo e a práticas ritualísticas e ocultas e, né? Eu particularmente acho os livros dela, assim, super pagãos. E esse livro aqui, O Ritual na Magia e no Ocultismo, é um livro muito legal porque, olha só, o subtítulo dele é Técnicas seguras e eficazes para desvendar os mundos ocultos. Então é bem legal. E o que ela faz? Ela vai falar sobre o ritual, o poder do ritual, em diversas tradições. Vejam, não tradições de bruxaria, tô falando de tradições no sentido de mundo, tá? Tradições mitológicas. Primeiro ela começa falando do ritual, o que é o ritual, a importância. O que acontece quando a gente ritualiza? A gente, quando tá fazendo um ritual, a gente não tá fazendo um teatrinho. Não é isso, né? Embora boa parte faça um teatrinho, e se ficar só no teatro ainda tá bom. O ritual, ele é um mecanismo, né, um mecanismo aqui do físico, deste mundo físico, para que a gente acesse outros mundos. Por isso que o subtítulo do livro é Técnicas seguras e eficazes para desvendar os mundos ocultos. Então, só para vocês entenderem a estrutura do livro, porque ele é muito bacana e ele tem muito a ver com o nosso mundo pagão, ritualístico. O livro começa, ele é dividido por 12 partes. Ele começa com o preâmbulo, prefácio. Depois ele vai, introdução ao ritual. Então aqui ela vai explicar o que é um ritual, para que serve um ritual, os perigos de se fazer ritual e assim vai. 2, então ela vai falar sobre a tradição cabalística. Então todo ritual dentro sendo o foco a cabala. 3, tradição egípcia. 4, tradição órfica. 5, tradição céltica. 6, outras tradições. 7, tradição navarro. 8, tradição chinesa. 9, tradição ugrofinesa. 10, tradição eslavônia. E 11, o ritual como arte, assim que ela termina o livro, tá? As informações que tem aqui nesse livro, apesar dele ser fininho, assim,
É muito, muito legal. Fora que cada capítulo, cada tradição que ela traz aqui, ela vai dizer como é feito o ritual, de modo geral, obviamente. Dentro de cada uma dessas tradições, ela vai falar da essência a essência do ritual daquela tradição. Então vamos pegar aqui para vocês entenderem. Sobre a tradição órfica, ela fala uma coisa muito interessante, que eu vou ler para vocês. Com poucas exceções, os rituais de estilo órfico são cheios de alegria de viver e, na maioria das vezes, expressados por uma combinação de dança, música e companheirismo. Deles participam o eu integral, o eu subconsciente, o eu consciente e o supraconsciente, entretendo-se e tomando parte não só entre si, mas reunindo-se aos demais eus. Isso produz uma complementação de identidade diferente de qualquer coisa que se possa encontrar em outras tradições. Contudo, antes de nos adiantarmos, pode tirar da sua mente a ideia de que esses mistérios foram uma série de orgias embriagadoras. E aí ela vai falar da importância do vinho, da dança, a importância do vinho, a importância da música, né? Isso está muito ligado até aos nossos próprios rituais no geral. Inclusive, ela fala aqui até da dança circular, da dança espiralada, né? Tem até uma imagenzinha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Mas é a imagem, né, de um círculo de pessoas. Aqui no centro vocês conseguem ver é o rosto de um homem e uma taça de vinho. E aí tem as uvinhas em volta, assim, então é muito legal. Na tradição céltica, ela vai falar muito sobre a cabeça sagrada, né? A cabeça sagrada para os celtas. E ela começa dizendo assim, sobre os mistérios célticos, né? Como a própria raça, são altamente complexos, com muitas linhas interrelacionadas de pensamento e uso. Ainda assim, eles permanecem notavelmente fluidos e de longo alcance, com um simbolismo que é, a um só tempo, belo e muito intrincado. É possível levar-se toda uma existência para estudar integralmente a tradição celta, mas as formas e arquétipos principais dela são facilmente contactáveis. E aí ela vai começar a falar sobre as diversas e complexas deidades do panteão celta, tal. E até ela fala que para os celtas, para a tradição céltica, ela deveria escrever até um livro, né? E mesmo assim não conseguiria falar tudo. E a gente que conhece um pouquinho, eu conheço bem pouquinho da tradição céltica, eu tenho certeza que ela tem razão. A parte que ela fala da tradição ugrofinesa. Ugrofinês é um termo para falar ali dos nórdicos, ali, Finlândia, aquela parte ali do globo terrestre, né? E o muito legal que ela fala dessa tradição ugrofinesa é que ela fala de Tolkien. Vocês que gostam muito do Senhor dos Anéis, ela vai trazer alguns folclores da mitologia europeia que Tolkien foi lá e bebeu da fonte para escrever os seus livros. Então é muito legal. Então aqui ela falando exatamente sobre esse ponto que eu falei para vocês, sobre esses contos que são a Kalevala, tá? Eu não sei como é a pronúncia, mas se escreve Kalevala com K. Então ela diz o seguinte: esse fragmento teve poderoso efeito sobre a mitologia europeia. Tolkien abeberou-se profundamente dessa tradição, reunida ao folclore norueguês com porções do irlandês e do escocês gaélico, tudo temperado com o galês e o primitivo saxão. Lendo Kalevala, entretanto, o leitor depara-se com expressões vagamente familiares. Ilmarinen, o ferreiro, por exemplo, é idêntico a Lúvatar no Silmarillion. O prefixo Vatar faz parte da língua dos elfos e o Valar das sagas de Tolkien. Então é isso, é um livro ótimo, é um livro fantástico, fantástico mesmo, fininho, rapidinho, fácil de ler, em que ela vai falar dessas tradições e ela sempre, claro, ela vai dar um ritual. Eu não vou ler aqui pra vocês, mesmo porque são rituais compridos, não são rituais muito elaborados e complexos, mas são rituais que demandam um pouquinho de traquejo, né? O pessoal precisa ter um pouquinho de traquejo para poder fazer os rituais que ela aborda nesse livro aqui. Ela menciona numa parte aqui do livro, inclusive, que os rituais,
ela sabe, ela sente que os rituais aqui no plano físico um dia vão acabar. Mas ela diz também que esses rituais, toda essa roupagem que a gente tem, todo esse trabalho que a gente tem para fazer um ritual, ela explica também a importância que isso tem e como isso funciona para que a gente acesse os outros mundos, né? Até gostaria de ler um trechinho aqui que ela fala sobre o homem, o ser humano, perdendo essa capacidade de ritualizar, né? De tocar o mágico, de tocar a magia. O homem moderno esqueceu-se de como deve usar a parte de sua mente que controla os poderes mágicos. Em lugar disso, desenvolveu outra parte mais científica de sua natureza, e em grau fantástico, tal como testemunham as aperfeiçoadas tecnologias, os computadores, por exemplo, das quais o homem é agora um soberano tão devastador. Se o homem gastasse tanto tempo e esforço na recuperação da parte perdida dele próprio, então seria realmente um deus, ou pelo menos um mestre em magia. Então o que ela está dizendo é que a gente, acho que até, sei lá, de repente foi necessário, né, que a gente se abrisse a esse pensamento mais racional, essa coisa mais científica. Então, ela fala então que o homem se focou bastante nisso e ele teve um efeito, o foco do homem nisso teve um efeito assim estrondoso, que é a tecnologia, seja para bem, seja para mal. E se a gente se abrisse para o mágico, para aquilo que a gente de alguma forma perdeu e rompeu, sei que alguns não acreditam nisso, mas de certa forma a gente perdeu um pouco o encanto, assim como a gente cresce, a gente perde o modo de enxergar as coisas pelos olhos das crianças, né? Se o ser humano pudesse prestar um pouco mais atenção e se focar um pouco em resgatar isso que ele perdeu, com certeza seríamos deuses. Eu só não sei se isso seria bom ou se isso seria mal, né? Então é isso, gente. Esse livro aqui é um livro muito bacana que eu indico para todo mundo que esteja aí se embrenhando em fazer os rituais e querer entender as tradições. E para todos aqueles que já têm um pouquinho de bagagem e queiram realizar os rituais deste livro aqui, tá bom? Dolores Ashcroft Novick, eu indico para todo mundo que, assim como eu, adora o ritual, tá bom? Um beijo pra vocês e até semana que vem. E o ritual... Eu tô vendo você. Onde você vai?